Continuando os esquemas de comentários a respeito da natureza atômica da matéria, esse é o momento da gente entrar no capítulo 12 do estudo aqui da física conceitual, tecendo comentários a respeito sobre os sólidos. Então, presta atenção nessa discussão, porque será evidenciado diversas características importantes que caracterizam essa propriedade da matéria. Começando então com a grande ideia, os sólidos podem ser descritos em termos da estrutura cristalina, densidade e da sua elasticidade. Os seres humanos eles têm classificado e utilizado os materiais sólidos há milhares de anos. Isso é uma constatação quase óbvia, né? Manusear os materiais sólidos, se perguntar o porquê que eles são assim mais duros ou menos duros do que outros materiais que encontramos na natureza, isso faz parte da história da humanidade. Mas, somente recentemente, entender sobre os átomos que acabamos de falar nos vídeos anteriores é que tornou possível entender melhor o porquê os materiais são sólidos e outros não. Nesse sentido, a gente passa de descobridores e montadores de materiais para fabricantes de materiais. Então, entendendo como é atomicamente a estrutura dos sólidos, a gente pode fabricar outros materiais que também são sólidos. Então, constatação inicial do nosso primeiro comentário, que é sobre estrutura cristalina. A forma de um cristal reflete o arranjo geométrico dos átomos dentro do cristal. O que eu estou querendo dizer a respeito do arranjo geométrico? É a forma, a disposição com que os átomos ou íons ou mesmo moléculas estão disponíveis dentro do cristal. Eu vou deixar essa fala mais evidente com algumas imagens, tá? Um exemplo é essa aqui do slide anterior. Perceba que a imagem do cristal, ela veio acompanhada aqui de uma representação de um modelo onde os átomos eles possuem uma determinada disposição geométrica, formando formas geométricas ao longo de toda a estrutura do sólido. Então, essa disposição dessas bolinhas e como elas estão ligadas uma à outra em todo o material vai determinar propriedades que alguns sólidos têm e que outros não têm. Por exemplo, por que esse cristal ele é transparente, translúcido, mas esse outro cristal aqui do lado, ele já é mais opaco e tem uma coloração que tende ao roxo. Então, a cor, a dureza do cristal, tudo depende da disposição cristalina desses átomos dentro de cada cristal. Minerais como o quartzo, a mica, galena, eles possuem superfícies lisas e planas em ângulos de uma estrutura com a outra. E esses minerais são formados por cristais ou formas geométricas regulares. Em relação a formas geométricas regulares, eu estou querendo dizer que elas se repetem ou estão organizadas em um determinado padrão que é repetitivo ao longo do cristal. As amostras desses minerais em si podem ter formas também que são irregulares. Quando esses minerais têm formas irregulares, nós vamos chamar eles de cristais amorfos.
dizendo isso apenas por curiosidade, ok? E esses cristais amorfos, eles é como se fossem pequenas unidades agrupadas, mas sem um padrão de ordem ou sem um padrão de repetição. Nem todos os cristais eles são visíveis a olho nu, ou seja, sem o auxílio de um instrumento óptico para sua visualização. Sua existência em muitos sólidos só foi descoberta quando o raio-x se tornaram uma ferramenta de pesquisa no início do século XX, lá no comecinho dos anos de 1900, ok? Que, em termos de história da humanidade, história da ciência, é bastante recente. Mas vamos falar mais sobre isso. Quando esse raio-x, que é o mesmo raio-x que a gente utiliza lá no hospital para poder fazer a radiografia de algum osso do nosso corpo, quando esse raio-x ele atravessa um cristal de sal de cozinha comum, que a gente chama cientificamente de cloreto de sódio, eles vão produzir um padrão característico no filme fotográfico. Esse filme fotográfico aqui, ele é o equivalente àquela chapa escura do raio-x, que sai a imagem esbranquiçada do seu osso, ok? Então, no filme fotográfico, esses cristalzinhos de cloreto de sódio que tem um arranjo geométrico ordenado e bem repetitivo, perceba como as bolinhas verdes e marrons estão ordenadas num padrão bem definido, eles vão produzir uma imagem muito parecida com essa imagem aqui à direita em preto e branco. Então, esse raio-x atravessa a estrutura do cristal e, nesse filme, esse padrão é obtido. A leitura desse padrão, ou seja, a leitura desse raio-x do cristal de cloreto de sódio, ele vai definir o seguinte: a radiação penetra pelo cristal, produz o padrão que eu estou mostrando para vocês agora aumentado, e a mancha branca bem no centro é causada pelo feixe principal de raio-x que não sofreu nenhum desvio ao interagir com os átomos de cloro e de sódio. O tamanho e a posição dessas outras manchas ao redor indicam o arranjo dos átomos de sódio e de cloro ao redor do cristal. Todos os cristais de cloreto de sódio produzem o mesmo desenho. Uau! Olha como isso daqui é interessante. Vou deixar em negrito. Todos os cristais de cloreto de sódio produzem o mesmo desenho. Isso a gente pode interpretar como uma identidade. Todos os filmes fotográficos que têm um padrão parecido com esse, eu vou poder dizer que esse padrão pertence ao sal de cozinha, mesmo que eu não veja o cristal. Da mesma forma, o médico, ao olhar o raio-x de um determinado osso, vai poder dizer que osso do seu corpo é aquele sem ver que osso é, porque todos os ossos com aquele padrão naquele raio-x produziria aquela mesma característica de imagem. Os padrões formados pelo raio-x no filme fotográfico mostram que um átomo de cristal ele produz um arranjo ordenado. Cada estrutura cristalina tem o seu próprio padrão único de raio-x. Então, se pegarmos, como foi dito anteriormente, o raio-x do quartzo, do cristal de mica, do cristal de galena, ou enfim, qualquer outro tipo de cristal, todos eles terão um padrão diferente, porque os átomos dentro de cada cristal estão organizados em uma estrutura que é única e define a identidade desse cristal. Mas continuando, nesse modelo de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, as esferas grandes representam íons de cloreto, que são as esferas em verde, são as esferas maiores, e as pequenas os íons de sódio. Íons
não se esqueça, são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Nesse sentido, então, vamos ter a continuidade aqui do raciocínio. Se agora analisarmos os metais, ferro, cobre, ouro, eles também vão possuir estruturas cristalinas relativamente simples. Estanho e cobalto são apenas um pouco mais complexos em termos de estrutura cristalina. É possível ver cristais metálicos se observar cuidadosamente a superfície metálica que foi limpa ou que foi atacada, jogada um ácido em cima dela. E também é possível ver essa estrutura cristalina, esses cristais dos metais, na superfície do ferro galvanizado, exposto ao tempo. Se você pegar uma superfície bem enferrujada de ferro, de um portão, onde, por exemplo, o cachorro fez bastante xixi e que está bastante enferrujado e está soltando lasca do portão, você vai perceber que aquele ferro ele já começa a soltar pequenos pedacinhos, pequenos farelos. E esses pequenos pedacinhos, eles representam parte da identidade do ferro. Tranquilo? Vamos lá, então. Finalizando essa discussão sobre a estrutura cristalina até aqui, fica a pergunta para você responder aí no seu caderno. O que que determina a forma de um cristal? Coloca aí com as suas palavras, em sala de aula, a gente discute essa ideia. Ou deixa um comentário no vídeo. Agradeço a sua atenção. No próximo vídeo a gente fala sobre um outro aspecto importante dos cristais, que é a sua densidade.